Todos, sejam bem-vindos à Casa de Jesus. E hoje é um dia especial, né? Esse final de semana é um final de semana especial, porque é um final de semana em que nós comemoramos mais um aniversário da Casa de Jesus. Amanhã, dia 4 de junho, nós estaremos completando 63 anos de existência aqui no plano físico da Casa de Jesus. E hoje, então, nesta tarde festiva, nós temos a alegria de termos conosco já uma tradição, o senhor Olenir Teixeira, que vem de Joinville para conversar conosco por alguns momentos, ele que já foi o presidente da FEC, e hoje ele vai falar para nós com o tema As Revelações de Deus à Humanidade Terrena. Que Jesus o envolva, o abençoe e que tenhamos bons momentos lhe ouvindo, seu Olenir. Muito boa noite a todos. É uma alegria sempre que as oportunidades novas surgem para que estejamos aqui. Agradecemos o convite que nos foi feito e parabenizamos também a todos vocês, porque no dia 4 de junho de 1954, a nossa querida irmã, Dona Erna, estabelecia os primeiros momentos desta casa, fundando-a. Parabéns pelos 63 anos de atividades ininterruptas. Tivemos oportunidade de conhecer a Dona Erna. Tivemos oportunidade de conhecer Balneário Camboriú na década de 50 do século passado. E imaginemos, vocês imaginem, a cidade como era naquela época. O prédio mais alto era do Hotel Fischer, com 7 andares. Era uma sumidade de altura. E hoje nós temos esse mar imenso de prédios cercando aqui esta belíssima cidade. Ponto turístico do Brasil inteiro e do exterior. Mas nessa cidade é que está o Centro Espírita Casa de Jesus. E brincamos muito dizendo que aqui é a casa de praia de Jesus, né? A casa de praia dele. Ele sempre está aqui no seu período nas oportunidades que se lhe oferece. Permitam, irmãos, que antes de iniciar a palestra de hoje, no sentido que nós preparamos, nós façamos um pequeno prólogo, uma espécie de abertura para podermos entender essa questão das revelações de Deus que o Pai nos ofereceu à humanidade. E nessas nossas lucubrações, nesses nossos pensamentos, nós fomos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos um texto, pequeno texto, assinado pelo Espírito de Santo Agostinho, onde ele fala do processo evolutivo de tudo o que existe no mundo. Diz ele, por exemplo, em meio a esse pequeno texto, capítulo 3 do Evangelho, item 9, se não me falha a memória, diz ele assim: todo aquele que pudesse acompanhar um mundo desde o momento em que se organizaram, se agregaram os primeiros átomos destinados a formá-lo, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, insensível para várias gerações, ao mesmo tempo em que os habitantes desse mundo
também progride, porque ele vai oferecendo morada cada vez mais agradável a esses moradores. Realmente o progresso é lei da natureza, dizemos nós. Apoiados que somos pela espiritualidade, nós dizemos o progresso é uma lei, porque tudo progride no universo, é uma lei divina, e essa lei não pode ser descumprida. O progresso é certo, tudo progride. Os homens progridem constantemente e incontestavelmente, por si mesmos, claro, e pelos esforços da sua inteligência. Mas, se fossem entregues às suas próprias forças, só muito lentamente eles progrediriam. Esse texto já está no livro A Gênese, o 5º livro da codificação. Realmente, se os homens fossem entregues a si mesmos, se não houvesse revelações a esses homens, eles progrediriam, sim, porque o progresso é lei, todavia, muito lentamente. No item seguinte a esse que nós lemos, encontramos também, desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, pela sua energia, pela sua superioridade, pelo conhecimento que têm, encarnem na Terra, pela vontade de Deus, a fim de ativar o progresso, a fim de fortalecer a humanidade, fazer que a humanidade avance, sim, num determinado sentido. É uma pergunta que o Sr. Allan Kardec faz. Por que não admitir que espíritos superiores reencarnem ou encarnem na face da Terra? Assim é que, desde os mais recuados tempos, que possamos imaginar na face da Terra, desde aquele momento em que o homem, pela primeira vez, talvez tenha pisado este planeta, milhares e milhares de anos atrás, segundo os cientistas, cerca de 2.500.000 anos atrás, o homem mais antigo, espécie humana, foi encontrada, né, a alçada desse. Então, desde esses mais recuados tempos do nosso globo, quando os nossos ancestrais começaram a se unir socialmente, formando grupamentos, formando tribos naquela época, espíritos mais adiantados encarnaram no meio deles, e sem que percebessem, eles começaram a verificar a necessidade do estabelecimento de regras de conduta, regras de comportamento, sobremaneira necessárias para que pudessem viver de forma conjunta. Pois bem, essas primeiras normas, embora rudimentares, se é que podemos chamá-las assim, poderiam ser identificadas como leis, como revelações de Deus aos homens, leis de sociedade, reveladas que foram porque foram apropriadas à condição ainda primitiva do nosso globo. Poderíamos já identificar agora, bem mais recentemente, 10.000 anos atrás aproximadamente, essas leis, essas normas de conduta, essas revelações. E à medida que o tempo transcorreu, novas revelações vieram surgindo, em todos os sentidos, para a humanidade, possibilitando impulsionar a nossa humanidade na direção estabelecida por Deus. Qual é a direção determinada por Deus? E a direção determinada por Deus nos faz lembrar exatamente da questão 115 do Livro dos Espíritos, da resposta dada. Disseram os Espíritos que Deus nos criou simples e ignorantes, sim, mas que
a cada um de nós estabeleceu, deu uma missão com o fito de nos esclarecer e de nos levar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximarmos-nos dele. Realmente essa questão nos mostra que estamos começando a conhecer essas leis divinas, desde os idos tempos. Uma das respostas que nós temos no Livro dos Espíritos, e que nos agrada muito, é a de número 622. 622, a resposta à questão 622, diz-nos que em todos os tempos houve homens que tiveram a missão de revelar a lei de Deus. São espíritos superiores que encarnam com o fito de fazer progredir a humanidade. Eu gosto muito dessa resposta porque ela é uma resposta completa. Em apenas 4 linhas, os espíritos fizeram uma síntese de tudo aquilo que nós poderíamos perguntar. Quando se pergunta, por exemplo, o que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer, onde fazer, está aí a resposta. Vejamos, nessa do número 622, nós encontramos exatamente respostas para isso. O que, por quê, quem, onde, quando e como. Querem examinar? Vejamos. Está na resposta. O que? Revelar as leis de Deus. Por quê? Para fazer progredir a humanidade. Quem vai fazer? Espíritos superiores. Onde? Na Terra. Quando? Em todos os tempos. E como? Encarnando. Tudo isso está naquelas 4 linhas. Naquelas 4 linhas colocadas pelos Espíritos. Por isso que nos chamam muito a atenção. Dentre essas criaturas, vamos dizer que a maioria dessas informações que vieram no correr dos tempos passados apresentavam-nos e apresentam-nos ainda, se analisarmos, situações parciais, exemplos de virtudes ou expressões teóricas que tenham por escopo possibilitar ao homem o progresso, a reflexão, objetivando assim impulsioná-lo naquela direção, no cumprimento das verdadeiras leis do universo. Dentre essas leis, dentre esses reveladores, dentre esses espíritos superiores que aqui estiveram, poderíamos destacar alguns. Nós chamamos, por exemplo, nos tempos mais remotos ou trazendo aproximadamente para cá, Siddhartha Gautama, o Buda, conhecidíssimo, criador ou pelo menos iniciador de uma série ou de uma ideologia chamada budismo, conhecida até hoje, na Índia. Krishna também na Índia. Furri na China, assim como Confúcio, que era assim chamado na China. Zoroastro na Pérsia, Sócrates e Platão na Grécia. Isso para falarmos em alguns séculos atrás, antes de Cristo, ou um pouco para cá de Cristo. Mas depois tivemos tantos outros reveladores, sim, muitos deles considerados merecidamente santos pela Igreja, pelas revelações de humildade, de benevolência, de amor, de carinho, de paciência que trouxeram aos semelhantes homens da terra. E nos tempos mais atuais, poderíamos até dizer que outros tantos aqui estiveram,
E nós conhecemos, nós os conhecemos. Nós os conhecemos porque estiveram conosco, foram contemporâneos nossos. Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mohammed Gandhi na Índia, ou um pouquinho mais atrás, Bezerra de Menezes, no século XIX, até o final do século XIX, ou Eurípides Barçanufo, até as primeiras décadas do século XX. São criaturas, todas elas, missionários do bem, que vieram à face da terra para nos trazer informações válidas e nos elevar a categoria para o progresso. Entre todos, porém, que aqui estiveram, salientam-se evidentemente dois. Poderíamos dizer, Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, conhecidíssimo, e, claro, Jesus de Nazaré, que nos trouxe a verdade. Eu sou a verdade, dizia ele, o caminho e a vida, e ninguém irá a meu Pai a não ser por mim. Eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. Estes dois personagens da história, sem dúvida alguma, são ressaltados em todos os momentos. Vamos lembrar inicialmente de Moisés aqui. Moisés, o legislador hebreu, que conforme reza a história, conseguiu retirar do Egito o povo hebreu, povo judeu, escravizado durante séculos e séculos, e portanto sequioso que estava de liberdade. Dizem alguns historiadores que essa multidão de criaturas, caminhando pelo deserto sob a direção de Moisés, liderança de Moisés, em busca da Canaã prometida, terra onde verteria leite e mel, segundo dizem, chegava a 600 mil pessoas. 600 mil pessoas, número evidentemente maior do que Joinville, por exemplo, que é a maior cidade de Santa Catarina, né? Eu falo assim porque eu sou de Joinville, viu? Mas é um número evidente maior do que a população de uma cidade razoavelmente grande, né? Joinville tem 500 mil, 550 mil habitantes, contando a população rural, inclusive. E os judeus representavam 600 mil. E um líder para conduzir essa multidão. Por isso é que ele levou 40 anos pelo deserto. Se for verdade, existe uma razão básica para ele levar 40 anos. Para que a outra ou outras gerações viessem. Para mudar a mente daquele povo inculto, revoltado ainda com ideias trazidas do Egito, né? Imagine-se, portanto, a natural dificuldade de conduzir essa multidão toda, turbulenta, indisciplinada. Por isso a razão de o seu líder mantê-la organizada para a grande marcha. E se utilizar, claro, de recursos positivos, buscando a disciplina e o respeito. Nós não temos dúvida quanto à recepção das leis de Deus por Moisés, no Decálogo, no Monte Sinai, como nós lemos no livro Êxodo. Mas face às circunstâncias daquela caminhada pelo deserto, nós encontramos no livro Êxodo e nas demais obras atribuídas a ele, o Pentateuco mosaico, nós encontramos também leis disciplinares, leis civis, leis decretadas por Moisés,
apropriadas para a manutenção da ordem daquele povo, conforme os costumes e o caráter geral do povo recém-liberto. Ele tinha que coibir abusos, preconceitos que permaneciam adquiridos que foram durante a escravidão no Egito. E para que a sua autoridade fosse mantida, Moisés atribuiu a essas leis também um caráter divino, tal como tantos outros o fizeram antes e depois dele. Essas leis civis, portanto, não fazem parte da revelação divina por ele trazida. Revelação essa que se restringe, como dissemos, aos 10 mandamentos. Não entraremos aqui no mérito, claro, de afirmar a identidade desse Espírito, a identidade das leis, e nem temos até como fazê-lo, né? Então nós vamos ficar por aqui neste caso. Vamos buscar uma outra informação para vocês. Nós temos algumas criaturas que vieram junto a este mundo para trazer revelações. Sim, nesse meio tempo entre Moisés e Jesus, por exemplo, nós encontramos os profetas. Os profetas, permitam, irmãos, que antes de iniciar a palestra de hoje, no sentido que nós preparamos, nós façamos um pequeno prólogo, uma espécie de abertura para podermos entender essa questão das revelações de Deus que o Pai nos ofereceu à humanidade. E nessas nossas lucubrações, nesses nossos pensamentos, nós fomos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos um texto, pequeno texto, assinado pelo Espírito de Santo Agostinho, onde ele fala do processo evolutivo de tudo o que existe no mundo. Diz ele, por exemplo, em meio a esse pequeno texto, capítulo 3 do Evangelho, item 9, se não me falha a memória, diz ele assim: todo aquele que pudesse acompanhar um mundo, desde o momento em que se organizaram, se agregaram os primeiros átomos destinados a formá-lo, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, insensível para várias gerações, ao mesmo tempo em que os habitantes desse mundo também progridem, porque ele vai oferecendo morada cada vez mais agradável a esses moradores. Realmente o progresso é lei da natureza, dizemos nós. Apoiados que somos pela espiritualidade, nós dizemos o progresso é uma lei, porque tudo progride no universo, é uma lei divina, e essa lei não pode ser descumprida. O progresso é certo, tudo progride. Os homens progridem constantemente e incontestavelmente, por si mesmos, claro, e pelos esforços da sua inteligência. Mas, se fossem entregues às suas próprias forças, só muito lentamente eles progrediriam. Esse texto já está no livro A Gênese, o 5º livro da codificação. Realmente, se os homens fossem entregues a si mesmos, se não houvesse revelações a esses homens, eles progrediriam, sim, porque o progresso é lei, todavia, muito lentamente. No item seguinte a esse que nós lemos, encontramos também
desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, pela sua energia, pela sua superioridade, pelo conhecimento que têm, encarnem na Terra, pela vontade de Deus, a fim de ativar o progresso, a fim de fortalecer a humanidade, fazer que a humanidade avance, sim, num determinado sentido. É uma pergunta que o Sr. Allan Kardec faz. Por que não admitir que espíritos superiores reencarnem ou encarnem na face da Terra? Assim é que, desde os mais recuados tempos, que possamos imaginar na face da Terra, desde aquele momento em que o homem, pela primeira vez, talvez tenha pisado este planeta, milhares e milhares de anos atrás, segundo os cientistas, cerca de 2.500.000 anos atrás, o homem mais antigo, espécie humana, foi encontrada, né, a alçada desse. Então, desde esses mais recuados tempos do nosso globo, quando os nossos ancestrais começaram a se unir socialmente, formando grupamentos, formando tribos naquela época, espíritos mais adiantados encarnaram no meio deles, e sem que percebessem, eles começram a verificar a necessidade do estabelecimento de regras de conduta, regras de comportamento, sobremaneira necessárias para que pudessem viver de forma conjunta. Pois bem, essas primeiras normas, embora rudimentares, se é que podemos chamá-las assim, poderiam ser identificadas como leis, como revelações de Deus aos homens, leis de sociedade, reveladas que foram porque foram apropriadas à condição ainda primitiva do nosso globo. Poderíamos já identificar agora, bem mais recentemente, 10.000 anos atrás aproximadamente, essas leis, essas normas de conduta, essas revelações. E à medida que o tempo transcorreu, novas revelações vieram surgindo, em todos os sentidos, para a humanidade, possibilitando impulsionar a nossa humanidade na direção estabelecida por Deus. Qual é a direção determinada por Deus? E a direção determinada por Deus nos faz lembrar exatamente da questão 115 do Livro dos Espíritos, da resposta dada. Disseram os Espíritos que Deus nos criou simples e ignorantes, sim, mas que a cada um de nós deu uma missão com o fito de nos esclarecer e de nos levar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximarmos-nos dele. Realmente essa questão nos mostra que estamos começando a conhecer essas leis divinas, desde os idos tempos. Uma das respostas que nós temos no Livro dos Espíritos, e que nos agrada muito, é a de número 622. 622, a resposta à questão 622, diz-nos que em todos os tempos houve homens que tiveram a missão de revelar a lei de Deus. São espíritos superiores que encarnam com o fito de fazer progredir a humanidade. Eu gosto muito dessa resposta porque ela é uma resposta completa. Em apenas 4 linhas, os espíritos fizeram uma síntese de tudo aquilo que nós poderíamos perguntar.
Quando se pergunta, por exemplo, o que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer, onde fazer, está aí a resposta. Vejamos, nessa do número 622, nós encontramos exatamente respostas para isso. O que, por quê, quem, onde, quando e como. Querem examinar? Vejamos. Está na resposta. O que? Revelar as leis de Deus. Por quê? Para fazer progredir a humanidade. Quem vai fazer? Espíritos superiores. Onde? Na Terra. Quando? Em todos os tempos. E como? Encarnando. Tudo isso está naquelas 4 linhas, colocadas pelos Espíritos, por isso que nos chamam muito a atenção. Dentre essas criaturas, vamos dizer que a maioria dessas informações que vieram no correr dos tempos passados, apresentavam-nos e apresentam-nos ainda, se analisarmos, situações parciais, exemplos de virtudes ou expressões teóricas que tenham por escopo possibilitar ao homem o progresso, a reflexão, objetivando-se impulsioná-lo naquela direção, no cumprimento das verdadeiras leis do universo. Dentre essas leis, dentre esses reveladores, dentre esses espíritos superiores que aqui estiveram, poderíamos destacar alguns. Nós chamamos, por exemplo, nos tempos mais remotos ou trazendo aproximadamente para cá, Siddhartha Gautama, o Buda, conhecidíssimo, criador ou pelo menos iniciador de uma série ou de uma ideologia chamada budismo, conhecida até hoje, na Índia. Krishna, também na Índia. Furri, na China, assim como Confúcio, que era assim chamado, na China. Zoroastro, na Pérsia. Sócrates e Platão, na Grécia. Isso para falarmos em alguns séculos atrás, antes de Cristo, ou um pouco para cá de Cristo. Mas depois tivemos tantos outros reveladores, sim, muitos deles considerados merecidamente santos pela Igreja, pelas revelações de humildade, de benevolência, de amor, de carinho, de paciência que trouxeram aos semelhantes homens da terra. E nos tempos mais atuais, poderíamos até dizer que outros tantos aqui estiveram. E nós conhecemos, nós os conhecemos. Nós os conhecemos porque estiveram conosco, foram contemporâneos nossos. Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mohammed Gandhi na Índia, ou um pouquinho mais atrás, Bezerra de Menezes, no século XIX, até o final do século XIX, ou Eurípides Barçanufo, até as primeiras décadas do século XX. São criaturas, todas elas, missionários do bem, que vieram à face da terra para nos trazer informações válidas e nos elevar a categoria para o progresso. Entre todos, porém, que aqui estiveram, salientam-se evidentemente 2. Poderíamos dizer, Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, conhecidíssimo, e, claro, Jesus de Nazaré, que nos trouxe a verdade. Eu sou a verdade, dizia ele, o caminho e a vida, e ninguém irá a meu Pai a não ser por mim.
Eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. Estes dois personagens da história, sem dúvida alguma, são ressaltados em todos os momentos. Vamos lembrar inicialmente de Moisés aqui. Moisés, o legislador hebreu, que conforme reza a história, conseguiu retirar do Egito o povo hebreu, povo judeu, escravizado durante séculos e séculos, e portanto sequioso que estava de liberdade. Dizem alguns historiadores que essa multidão de criaturas, caminhando pelo deserto sob a direção de Moisés, liderança de Moisés, em busca da Canaã prometida, terra onde verteria leite e mel, segundo dizem, chegava a 600 mil pessoas. 600 mil pessoas, número evidentemente maior do que Joinville, por exemplo, que é a maior cidade de Santa Catarina, né? Eu falo assim porque eu sou de Joinville, viu? Mas é um número evidente maior do que a população de uma cidade razoavelmente grande, né? Joinville tem 500 mil, 550 mil habitantes, contando a população rural, inclusive. E os judeus representavam 600 mil. E um líder para conduzir essa multidão. Por isso é que ele levou 40 anos pelo deserto. Se for verdade, existe uma razão básica para ele levar 40 anos. Para que a outra ou outras gerações viessem. Para mudar a mente daquele povo inculto, revoltado ainda com ideias trazidas do Egito, né? Imagine-se, portanto, a natural dificuldade de conduzir essa multidão toda, turbulenta, indisciplinada. Por isso a razão de o seu líder mantê-la organizada para a grande marcha. E se utilizar, claro, de recursos positivos, buscando a disciplina e o respeito. Nós não temos dúvida quanto à recepção das leis de Deus por Moisés, no Decálogo, no Monte Sinai, como nós lemos no livro Êxodo. Mas face às circunstâncias daquela caminhada pelo deserto, nós encontramos no livro Êxodo e nas demais obras atribuídas a ele, o Pentateuco mosaico, nós encontramos também leis disciplinares, leis civis, leis decretadas por Moisés, apropriadas para a manutenção da ordem daquele povo, conforme os costumes e o caráter geral do povo recém-liberto. Ele tinha que coibir abusos, preconceitos que permaneciam adquiridos que foram durante a escravidão no Egito. E para que a sua autoridade fosse mantida, Moisés atribuiu a essas leis também um caráter divino, tal como tantos outros o fizeram antes e depois dele. Essas leis civis, portanto, não fazem parte da revelação divina por ele trazida. Revelação essa que se restringe, como dissemos, aos 10 mandamentos. Não entraremos aqui no mérito, claro, de afirmar a identidade desse Espírito, a identidade das leis, e nem temos até como fazê-lo, né? Então nós vamos ficar por aqui neste caso. Vamos buscar uma outra informação para vocês. Nós temos algumas criaturas que vieram junto a este mundo para trazer revelações. Sim, nesse meio tempo entre Moisés e Jesus, por exemplo, nós encontramos os profetas. Os profetas
muitos no povo judeu, também trouxeram revelações. Não foram mencionados como grandes reveladores, porque as revelações eram muito parciais nesse sentido. Mas vamos falar um pouco de Jesus. Jesus, segundo o Sr. Allan Kardec escreveu logo após a resposta à questão 625, Jesus, sim, representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na face da terra. E Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu neste mundo, o Espírito Divino o animava. Muito bem. Foi ele, portanto, Jesus, certamente, por ser o mais puro que aqui esteve, porque recebeu de Deus diretamente a incumbência de conduzir a humanidade terrena como governador espiritual deste planeta, foi ele certamente o mais lídimo, o mais adequado representante do Pai na face da terra. E a esse respeito, então, o codificador escreveu esta mensagem, esta parte de Jesus representa o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar na terra. E prosseguindo nessa sua observação, o codificador menciona de forma genérica outros trabalhadores que, diante de certas situações, desviaram-se um pouco dos objetivos estabelecidos pelos planos superiores de instrução moral às criaturas humanas. E ele escreveu: se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiados terrenos e porque confundiram as condições que regulam a vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas aquilo que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Mas não é o caso de Moisés só. Moisés fez isso, mas não com o objetivo de desencaminhar os homens. Foi para manter a ordem, manter o respeito, manter a disciplina para com aquele povo. No século XVIII da nossa era, todo aquele que pudesse, todo aquele que tivesse uma sensibilidade no final do século XVIII, poderia sentir que uma nova revelação estava sendo preparada na dimensão espiritual da vida. Havia e sentir-se-ia na época uma grande movimentação no plano espiritual. Era realmente a espiritualidade trabalhando para que uma nova revelação viesse. Que evento então seria esse? Que oportunidade seria essa para a humanidade terrena? Tão meticulosamente, tão adequadamente preparada pelo plano espiritual, e cujos primeiros sinais foram dados diretamente pelo próprio Mestre Jesus. Realmente, os primeiros sinais dessa nova revelação foram trazidos por Jesus. Deveria chegar essa nova revelação, sim. Mas quais os momentos em que Jesus mencionou essa revelação?
Ouçamos o evangelista João, em trechos contidos nos capítulos 14 a 16 do seu evangelho. Esse espaço no evangelho de João representou um dos mais importantes relatos dele, evangelista João, porque era a véspera do seu julgamento, condenação e crucificação de Jesus. Ele, portanto, o Mestre, o Cristo, reuniu os seus discípulos mais chegados num repasto íntimo, a Páscoa, a ceia da Páscoa, aproveitando o momento das celebrações daquela festa, e com eles dialogou a respeito do futuro que ali começava. Um futuro que ali começava. Disse ele: eu não vos deixarei órfãos. Rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, a fim de que esteja para sempre convosco. O mundo não o pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar daquelas que vos tenho dito. Mais adiante, dentro desse mesmo diálogo com os discípulos mais chegados, disse ele ainda: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou esta outra passagem, no capítulo 16 ainda: até agora eu vos tenho falado através de figuras, mas vem a hora em que eu não mais falarei por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. São passagens do Evangelho, do capítulo 16, do capítulo 14, que realçam a vinda desse Consolador na face da terra. Esse grande evento, portanto, que estava por vir, preparado no final do século, já preparado no final do século XVIII, e cujo projeto foi cuidadosamente organizado, seria, sem dúvidas, a apresentação do Espírito da verdade, do Consolador à face da terra. E essa preparação demandou centenas e centenas de anos, 18 séculos na realidade, mas que, quando fosse apresentado à humanidade, quando fosse implantada essa revelação, estivesse em realização, marcaria uma nova era na história da humanidade, acarretando inevitáveis modificações nas condições sociais, nas relações sociais, conforme palavras contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E mais tarde, no 5º livro já da codificação espírita, pulando um pouco para frente, denominado a Gênese, o mestre e codificador dessa revelação nova, Allan Kardec, assim escreveu. Disse ele, escreveu ele: os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm sempre a regulá-los a providência divina. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio, ou por outro.
capítulo 16 de A Gênese, item 13. E o advento desse Consolador, do Espírito de verdade, estava nos desígnios de Deus, sem dúvidas. Era de interesse geral da humanidade terrena. E se era de interesse geral e estava nos desígnios de Deus, teria que acontecer, sem dúvida alguma. Mas por que teria esse Consolador que vir? Será que teria que dizer mais alguma coisa? Perguntou o Sr. Allan Kardec. A resposta a essas indagações foi dada pelos próprios espíritos. Disseram esses amigos: muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menor ainda é o número dos que as praticam. Vieram, sem dúvida, no momento certo, trazendo terminam eles essa resposta dizendo assim: daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões e nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e de caridade. Mais uma pergunta de O Livro dos Espíritos, feita pelo Sr. Allan Kardec, e diante da necessidade de compreender essa revelação que lhe estava sendo feita, perguntou ele: por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? E eles disseram: é necessário que cada coisa venha a seu tempo, porque a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Está no Livro dos Espíritos, questão 628. Mas tal como nós colocamos lá no início, que as coisas têm que ser repletas de perguntas: o que, por quê, quem, onde, quando, como, não poderia deixar de perguntar a mesma coisa em relação à revelação. Né? Por quê? Por que vir uma nova revelação? O quê? Por quê? Quem traria? Onde estaria? Quando seria feita? Como? Né? Algumas nós já respondemos por antecipação. O quê? Sim, seria uma nova revelação a ser dada para a humanidade. E por quê? Também já dissemos, para explicar e desenvolver as leis de Deus trazidas por Jesus. Resta-nos responder aqui as 4 outras: quem, onde, quando e como. Vamos começar com o quando. Quando? Quando viria essa revelação? Por que nessa época? Né? A época para esse advento fora pré-determinada na dimensão espiritual, tendo em vista que as criaturas terrenas deveriam estar, naquele momento, século XIX, num processo de receptividade mais ampla, considerada a sua evolução intelectual. Teriam mais abertas possibilidades de raciocínio, estariam com maior desejo de conhecer, questionando, e por essa razão, com o desprezo pela fé cega, fé imposta pelas autoridades eclesiásticas daquele tempo. Essas situações todas caracterizavam que o ser humano alcançava a sua maioridade, seu amadurecimento, conquistando maior equilíbrio na escolha dos seus valores, o que representava uma necessidade de mudança no estágio evolutivo da humanidade.
Foi escolhido, portanto, o século XIX da nossa era. Deixa eu ver se... Foi escolhido o século XIX da nossa era para que o Espírito de verdade surgisse diante dos homens, razão pela qual, desde o século anterior, os Espíritos do Senhor já nos davam notícias daqueles últimos trabalhos. Vamos ao local onde aconteceria. Nós escrevemos aqui, na França, como centro coordenador, né? O local que centralizaria seria a nação francesa, sim, mas apenas centralizaria, pois que todo o orbe terreno receberia quase que concomitantemente as informações indispensáveis à compreensão e às consequências da revelação em processo. Isto em razão de a França estar começando a apresentar aspectos culturais diferenciados dos demais países, passando, conforme planejado pela espiritualidade, a ser considerada como a capital intelectual ou cultural do mundo. Mas claro que seria ainda necessário um trabalho de preparação nesse território. E foi feito. E surge a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi para tirar aqueles miasmas da corrupção. E havia corrupção naquele tempo, corrupção que havia na nação francesa, onde estavam envolvidos o rei, a nobreza e os próprios clérigos, né, daquele tempo. Luís XVI, por exemplo, corrupto, inseguro, interesseiro, perdeu as rédeas do governo e o povo invadiu a Bastilha, libertando criaturas inocentes que lá se encontravam. Pois bem, tudo isso aconteceu. Vamos pular um pouco. Quem traria isto? Quem traria essa mensagem? Vamos voltar um pouco ao Evangelho de João, não citado aqui nos nossos slides, mas o Evangelho de João traz-nos a informação de que, quando viesse o Espírito de verdade, ele precisaria do recurso daqueles que se achavam mortos, dos espíritos, portanto, né? E por 2 vezes Jesus menciona esse fato. O evangelista anota: eu vos afirmo, ele está dirigindo essa palavra à multidão que o cercava. Eu vos afirmo que está chegando a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E num outro trecho, dirigindo-se agora aos fariseus, disse: não vos admireis disso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, Jesus, ou melhor, o Espírito de verdade, quando viesse, necessitaria do recurso dos chamados mortos, né? E o próprio Espírito de verdade escreveu depois da codificação, depois de vir a revelação, ele escreveu o porquê desses mortos. Está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem assinada pelo Espírito de verdade, em 1861, perdoe. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes à estrela cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, o campo de atuação do Espírito de verdade, do Consolador,
seria todo o planeta, sim, através de uma multidão de criaturas selecionadas, arregimentadas para colaborar com ele. Mas precisava alguém que aceitasse a coordenação. Precisava alguém na face da terra, encarnado, que aceitasse a coordenação. E esse espírito, então, com características de grande missionário, foi escolhido dentre aqueles que habitaram o antigo reino bretão, no território céltico, entre o povo druida, ocasião em que foram sacerdote e conquistaram merecimentos pela sua elevada conduta intelecto-moral. O seu nome, naqueles tempos remotos, era exatamente Allan Kardec. Isso foi revelado ao codificador, professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi revelado que ele fora, na época, Allan Kardec. Isso se deu no dia 25 de março de 1856. Dessa forma, então, tal espírito renasceu no solo francês. Renasceu no solo francês, mais especificamente na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, recebendo o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mostrou desde cedo, desde jovem, elevado grau de inteligência. Sentiu-se logo inclinado para o estudo das ciências, da filosofia, razão pela qual foi matriculado com 10 anos de idade no instituto que funcionava no Castelo de Yverdun, na Suíça, dirigido por Pestalozzi, diretamente por Pestalozzi. Formou-se em pedagogia, naquele tempo chamava-se mestre-escola. E concluído o seu curso, transferiu-se para Paris, disposto a fundar um colégio semelhante àquele em que estudara. Mas iniciou sua vida com a preparação de obras didáticas e oferecimento de algumas aulas sobre variadas matérias. E porque a doutrina mesmérica lhe interessasse, começou, alguns anos após, a estudar o magnetismo animal, em cujos cursos de sonambulismo magnético veio a conhecer pessoas como Roustan e Fortier, dentre outros tantos. Podíamos descrever aqui a figura de Hippolyte, mas iríamos longe, né? Só podemos dizer que ele era inclinado ao método, à ordem, à disciplina, e sempre praticava na palavra escrita ou falava a precisão, a nitidez, a simplicidade. Como professor, ele foi um excelente professor e sempre que possível dava aulas gratuitas. Ele próprio perguntou aos espíritos, num momento, em que consiste a missão dos espíritos encarnados, espíritos superiores, espíritos de alguma superioridade. Em que consiste essa missão? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. E Hippolyte Léon fazia exatamente isto. Melhorava as instituições, auxiliava o progresso, instruía os homens por meios diretos e por meios materiais. Deus os impele para a senda, para a estrada onde devem executar os seus trabalhos, os seus desígnios. E em 1854, quando completou 50 anos de existência física, veio-lhe o chamamento. Estava na hora de apresentar o Consolador prometido por Jesus. Primeiro, através de Fortier, seu amigo magnetizador, disse-lhe que as mesas levantavam do solo sem o concurso de mãos humanos. Ele não acreditou. O segundo a chamá-lo foi Carlotte, um comerciante em Paris, cuja filha, Aline, parecia ter o poder de fazer com que as mesas falassem, batendo com os pés no chão.
Mas por fim veio-lhe o terceiro chamado, através do Sr. Partier, professor como ele, e pessoa de respeito pela sua integridade moral. E Hippolyte, afinal, aceitou verificar de perto esses fenômenos. E visitou pela primeira vez uma casa onde se realizavam tais fenômenos. Era o chamamento, a residência de Madame Pleine-Maison. O que ele escreveu logo depois, como se fosse um relatório daquilo? Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, vejam bem, que tomei a mim estudar a fundo. Ele observou, portanto, que naqueles primeiro contato com os fenômenos, havia algo mais, que não era simples brincadeira, né? Alguma coisa chamava-lhe a atenção. E escreveu mais ainda. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que eu ia empreender. Dispôs-se a estudar aquilo. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro, tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. A partir daí, e como já tinha notícias de que eram os espíritos que estavam trazendo aquelas informações, o Sr. Rivaio decidiu interrogá-los com questionamentos sérios, abrangendo todos os ramos do conhecimento possíveis, da ciência, da filosofia, da moral, das artes, da fé, enfim, o que perguntasse. Muitas vezes até perguntas mentais, feitas mentalmente. E das milhares de respostas recebidas, analisando-as e comparando-as, o Sr. Rivaio verificou que elas tomavam a proporção de uma doutrina, a qual deu o nome de doutrina espírita ou espiritismo. Tais respostas, portanto, ordenadas, codificadas, metodicamente codificadas, apresentavam exatamente as condições do Consolador prometido por Jesus. Tendo-lhe sido então revelado que o seu nome era Allan Kardec, ele passou a utilizar, a partir do Livro dos Espíritos, passou a utilizar este pseudônimo. A doutrina espírita realmente apresenta exatamente as características daquele Consolador prometido por Jesus. Não há outra coisa. Por quê? Porque a doutrina espírita consola. Se ela consola, ela é o Consolador. Ela esclarece sobre todas as coisas, sim. Como os espíritos amigos disseram, ela veio para esclarecer e desenvolver as leis trazidas por Jesus. E esclarece. Ela traz em retorno os ensinamentos de Jesus, os mesmos ensinamentos, sem tirar nem pôr. Ela, a doutrina que os espíritos ditaram, guia-nos para a verdade. Cada vez mais, como naquela resposta à questão 115, Deus nos deu um trabalho para endereçar-nos para a verdade, para o conhecimento da verdade. Aliás, Jesus já tinha dito: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Ela nos guia, a doutrina espírita nos guia para a verdade. E por último, podíamos citar aqui, dentre outras tantas informações, essa doutrina é coordenada pelo Espírito de Verdade. Pelo Espírito de Verdade que se apresentou ao professor Rivaio
Identificou-se ao professor Rivaio e, a partir de então, acompanhou-o durante todo o trabalho de codificação, não o deixando esmorecer diante das dificuldades surgidas. Estas as revelações trazidas, as principais revelações trazidas a este mundo. Podíamos citar, dentre todas as que citamos, podíamos ressaltar Moisés como o primeiro grande revelador, Jesus como o segundo grande, mas esses dois reveladores foram personalizados, isto é, a pessoa de Moisés, a figura de Moisés e a figura de Jesus estiveram à frente. No caso da terceira revelação, terceira grande revelação, não há personalismo. Não há nada. Os espíritos se espalharam pela face da terra. Trouxeram as informações das mais diversas formas. Não é a doutrina de Kardec, como muita gente diz, o kardecismo. Não existe kardecismo. Existe espiritismo. O professor Hippolyte Léon, depois cognominado Allan Kardec, simplesmente sistematizou a doutrina. Saudemo-lo, portanto, porque ele nos trouxe esta grande revelação ao conhecimento. Saudemos a todos vocês que já estão bafejados por esse conhecimento e que poderão certamente progredir mais rapidamente nessa escalada evolutiva que nos levará para a perfeição. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, Sr. Olenir, é um grande presente a todos nós que aqui estamos, a sua presença, compartilhar conosco dos seus conhecimentos. Agradecemos muito e já deixamos agendado para o ano que vem, né? 4 de junho de 2018. Então, prosseguindo a essa tarde festiva, nós agora teremos a apresentação do nosso coral, o Coral da Casa de Jesus. Boa noite. Este é o Coral Espírita Luz e Encanto, que vem humildemente deixar a sua homenagem a esta casa abençoada,
que faz parte da nossa vida há tantos anos. Cativar é amar e ser amado, é acolher e ser acolhido. Cativar requer esforço e responsabilidade, muita responsabilidade. E tudo isso nós temos recebido dessa casa durante todos esses anos. Amor, acolhimento, esforço e responsabilidade. Para vocês, em homenagem à Casa de Jesus, Cativar. Laços fortes criou, responsável.